Querida igreja, quero convidar a cada um a que abra a palavra de Deus no Salmo de número 50, por favor. Livro dos Salmos, 150 Salmos. Nós leremos hoje Salmo 50. As crianças até 10 anos, elas sairão agora e continuarão no mesmo culto que nós, mas ouvirão a mensagem numa linguagem de acordo com a idade delas. Ouvirão a pregação da palavra lá. Salmo de número 50. Magnífico salmo, profundo salmo, Salmo 50. Quero ler com os irmãos numa perspectiva de continuidade do que falamos pela manhã. Hoje tivemos nossa escola bíblica dominical, a última escola bíblica dominical em conjunto do mês, sobre religiões e movimentos mundiais. E o nosso tema hoje pela manhã foi neopentecostalismo, cristianismo ou paganismo? A pergunta. Neopentecostalismo, um cristianismo autêntico, novo, revigorado, renovado, mais bíblico, mais atualizado à adoração, mais comunicativo, mais fácil de entender, de conhecer a Deus, ou um conjunto de práticas que desvia o olhar deste Deus. Hoje estudamos esse tema pela manhã e eu pregaria também pela manhã, mas fizemos uma troca com o pastor Erle e ele pregou pela manhã. Então estou pregando à noite e esse texto tem a ver, porque quando na aula pela manhã nós falávamos do culto a Deus, uma das ênfases que o culto moderno ou neopentecostal, principalmente no Brasil, ele não vai ao Senhor. O foco não é ao Senhor propriamente, não é para o Senhor, e na sua grande maioria, para não dizer na sua totalidade, é uma oportunidade para que pessoas de alguma forma reivindiquem o que julgam ser um direito delas. Então, eu pontuei que essa é a prática neopentecostal e que a prática bíblica não é essa. A prática bíblica é adorar ao Senhor, principalmente adorar ao Senhor e fazer deste momento um momento de instrução. E a instrução é para que haja um maior entendimento acerca da adoração. Como adorar a esse Deus tão grande, tão digno, tão elevado. E eu começo, antes ainda de ler o Salmo 50, porque eu lerei em partes, nas suas divisões, não o lerei totalmente, lerei de pedaços por pedaços. Começo relembrando algumas coisas. Ontem à noite, eu tive o privilégio de celebrar mais um casamento. Eu celebrei muitos casamentos desde que cheguei a Santo Amaro, e eu louvo a Deus por isso. Quando eu fui ver no meu relatório ministerial, deu casamento aqui, viu? E eu gosto disso, louvado seja Deus. Estou de olho aí em alguns, esperando que isso aconteça na vida desses também. Sim. E aí, lá no casamento, enquanto eu celebrava o casamento do Eric e da Ana Cláudia, já anuncio esse novo casal à igreja, como sempre faço. Celebro no sábado à noite, no domingo seguinte anuncio à igreja para que a igreja considere essa nova família, esse novo lar. Eu estava lá celebrando e me veio à mente em alguns segundos, quando as duas alianças estavam em cima do livro, aonde os nubentes assinam, ali estavam as duas alianças. Logo a seguir, um colocaria a aliança no dedo do outro. Então, este é um momento sempre muito grave, porque é um momento sempre de grande reflexão, porque o que é uma aliança? O que é essa aliança nesse dedo? O que é a aliança que você tem no dedo? Qual o significado disso?
É porque é uma joia, essa minha, Patrícia e eu ganhamos de um casal querido lá de Guarapuava, no Paraná, a Margarete e o Júnior. Eu antes tinha uma aliança bem fininha, Patrícia não gostava. Dizia que eu tinha que ter uma aliança bem grossa, mas alianças grossas são muito caras. E aí, Margarete, na sua sensibilidade, generosidade, um dia nos presenteou. Patrícia ficou muito feliz. E eu estou com esta aliança aqui desde então, e ela também. E eu também estou muito feliz. Bom, mas a que ela me reporta? O que essa aliança diz? O que ela comunica? Ela comunica que eu tenho uma esposa. Ela comunica que eu sou um homem casado. O que essa aliança comunica? Essa aliança comunica às pessoas ou essa aliança comunica alguma coisa a mim? O que a aliança comunica e a quem ela comunica? E eu via os dois ali, cheios de amor e imensa paixão, e eu acho muito bonito isso, e pensava enquanto ministrava, como este casal precisará relembrar que contraiu um compromisso público e que este compromisso público, superior à sua assinatura no livro de casamentos da igreja, a sua assinatura na folha que vai ao cartório, a sua assinatura de compromisso público está sendo agora colocado um na mão do outro. Quantas vezes eles precisarão olhar para esta aliança para relembrar que fizeram uma aliança? E então me lembrei naqueles milésimos de segundos, enquanto falava e ao mesmo tempo pensava na aliança que Deus fez com a humanidade, na aliança de preservação que Deus estabeleceu com os nossos pais do passado, com Abraão, seus filhos, Moisés, Noé, Davi. Deus não fez novas alianças, Deus tem uma aliança com a humanidade, mas de tempos em tempos fazia lembrar. Sabe quando? Na maioria das vezes, quando o povo não olhava para o seu dedo. Quando vinham os tempos de idolatria, quando vinham os tempos de paganismo, quando os profetas lhes falavam palavras doces, paz em Israel. E então o povo, mesmo na dureza do seu coração, mesmo na impiedade das suas práticas, mesmo com os baalins escondidos no lado da cama à noite, quando o povo, em total desobediência às Escrituras, ouvia os profetas que eles queriam ouvir. E os profetas diziam: tempo de paz, tempo de alegria, tempo de festa. E mesmo quando os exércitos das nações que foram usadas por Deus para julgar o seu povo adentravam as portas das cidades fortificadas, derrubavam tudo, saqueavam tudo, violentavam o mínimo de honra e dignidade, estes profetas continuavam lá. E este povo continuava lá, porque lhe era muito prazeroso ouvir coisas que eles queriam ouvir. A um dos profetas, Deus mesmo disse: profeta, eles não ligam porque você fala, profeta meu, você fala. Eles dizem: tá bom, pode falar. Mas logo depois eles esquecem, porque não está neles pensar nas coisas que eu estou dizendo. Deus sempre falou da sua aliança. Deus sempre relembrou às gerações
da sua aliança. Deus sempre trouxe à mente das gerações em todos os tempos, pactou, acordou. Eu cumpro a minha parte e toda a minha parte está aqui. Meu povo, olha para o que deves fazer. E então, enquanto eu via Eric e Ana colocando a aliança um na mão do outro, me veio à mente esse conjunto de compromissos que Deus estabeleceu com o seu povo. Compromissos que o Salmo 50 nos lembra, nas palavras de Deus, porque foi assim que Asaf a registrou. E está desta forma, eu lerei até o versículo 6. Fala o poderoso, o Senhor Deus, e chama a terra, desde o levante até o poente, desde Sião, excelência de formosura, resplandece Deus. Vem o nosso Deus e não guarda silêncio. Perante ele arde um fogo devorador. Ao seu redor esbraveja grande tormenta. Intima os céus lá em cima e a terra para julgar o seu povo. Congregai os meus santos, os que comigo fizeram aliança, por meio de sacrifício. Os céus anunciam a sua justiça, porque é o próprio Deus que julga. Nessa primeira parte, nesses primeiros 6 versículos, eu quero lhes convidar a pensar nessa convocação solene para que o povo de Deus cumpra a sua parte. E a forma de Deus falar através de Asaf, para começar, mostra Deus de 3 formas magníficas. Primeiro, quem fala, quem chama, quem convoca, é no Antigo Testamento a expressão El, o poderoso. Quem chama, quem convoca, para que o povo costumeiramente se apresente diante de Deus. É a segunda palavra, o Senhor. O Senhor, em caixa alta, aqui para nós, todas as vezes que aparecer dessa forma, como está na sua Bíblia, quer dizer Yahvé, o Deus do pacto, o Deus da aliança, o Deus do acordo. Mas não é só El, não é só Yahvé, é também, e para dar mais peso ainda, Deus, que é a próxima palavra. Fala o poderoso, o Senhor, Deus, e a expressão hebraica Elohim. Fala Deus na sua plenitude. Fala Deus no ápice da sua existência e do seu poder. Fala o Criador. Fala o preservador. Fala o juiz. É assim que Deus começa a falar com o seu povo, quando quer conversar com ele sobre culto. Fala o poderoso. Fala o que firmou o pacto. Fala o juiz. Vamos ouvir? E mais, chama a terra desde o levante até o poente, ou seja, fala ao mundo, fala à existência. Fala de Sião, diz o versículo 2. Diz o versículo 3, vem o nosso Deus e não guarda silêncio, perante ele arde um fogo devorador. Uma ideia de um Deus que aparece por si só e no seu poder, na sua subsistência, é um Deus extremamente ativo. É um Deus que toma a iniciativa e que se movimenta na direção do seu povo para falar de culto. Intima os céus e a terra por testemunhas, é a ideia, porque o Senhor quer congregar o seu povo, a ideia aqui do versículo 5, congregar os que fizeram com ele alianças, ou a aliança, porque o Senhor vai julgar os atos do povo, porque o Senhor vai avaliar os atos deste povo. Então a grande convocação nessa primeira parte do Salmo é para que o Senhor, ao olhar para o seu povo, ao contemplar o seu povo reunido, possa avaliar como está este povo,
Como está a aliança? A aliança está no dedo, a aliança está firmada, as palavras estão sendo observadas. Como está o meu povo? Como vocês estão? Como vocês chegam a Jerusalém? Como vocês se apresentam diante do templo? Como vocês vêm para as festas? Como estão vocês lá nas suas tribos? O culto, no Antigo Testamento, a ideia de Jerusalém no centro, era de interesse de Deus. Então, o culto, desde o Antigo Testamento, é um interesse de Deus. Deus disse, Deus instruiu, Deus chamou, Deus demonstrou que uma maneira ordinária de se comunicar com o seu povo era quando ele estava em culto. E aí vem os versículos 7 a 15. Os versículos 7 em diante vão nos falar não só não do chamado, da convocação deste poderoso Deus de pacto, Deus de alianças, Deus juiz. Os próximos versículos já vão falar sobre como Deus vê as práticas de culto. O que Ele não aprova, o que Ele aprova. O que o Senhor quer que mude, como o Senhor quer tratar este povo para que este povo esteja em harmonia com o Deus do pacto. Os próximos versículos vão falar disso. Diz assim no versículo 7, escuta, povo meu, e eu falarei, ó Israel, e eu testemunharei contra ti. Eu sou o Deus, o teu Deus. Não te repreendo pelos teus sacrifícios, nem pelos teus holocaustos, continuamente perante mim. De tua casa não aceitarei novilhos, nem bodes dos teus apriscos, pois são meus todos os animais do bosque, e as alimárias aos milhares, sobre a montanha ou sobre as montanhas. Conheço todas as aves dos montes, e são meus todos os animais que pululam no campo. Se eu tivesse fome, não to diria, pois o mundo é meu, e quanto nele se contém. Acaso como eu carne de touros, ou bebo sangue de cabritos? Oferece a Deus sacrifício de ações de graças, e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. Invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Essa parte intermediária do Salmo parece uma comunicação de Deus com o seu povo, que vai contra uma ideia de um formalismo, vai contra uma ideia de um hábito, vai contra uma ideia de um cumprimento de dever. Um exemplo, é pacto, é aliança, Deus quer que a gente esteja lá em Jerusalém. Barbaridade, vamos de novo. 400 quilômetros desde Tiro, vamos. Vamos deixar nossas plantações. Vamos deixar as nossas caças. Vamos deixar o nosso lazer. Deus quer. Então, vamos a Jerusalém. E então, ao voltar, poder dizer, Deus, me abençoe, porque eu fui. Eu estive em Jerusalém, e eu estive diante das portas da cidade santa. E já que eu estive, eu quero reiterar o meu direito. Defenda-nos, porque eu fui e eu estive diante do Senhor com sacrifícios. Eu matei os touros, eu levei as rolas, eu levei os bezerros, eu levei as ovelhas. Fiz ou não fiz o que o Senhor mandou fazer? Eu fiz. Se eu fiz, faça agora a sua parte. E Deus diz, não fez. Acha que fez, mas não fez.
Acha que adorou, mas não adorou. Sua presença física estava lá, mas seu coração não estava lá. Tem a impressão que cumpriu seu propósito. Tem a impressão que fez a sua parte. Tem a impressão que está tudo bem entre mim e ti. Tem a impressão que ao cumprir, eu, o Deus Todo-Poderoso, o Deus do pacto, o Deus pleno, estou agora comprometido e não me resta nenhuma outra alternativa senão lhe atender. Mas não adorou. É isso que essa parte está querendo dizer. Essa parte está confrontando um formalismo que não entrega a vida. Um formalismo que não consagra a existência em gratidão. Está confrontando um formalismo que não dá tudo. E eu não estou falando de dinheiro. Um formalismo que não leva ao quebrantamento, à dor da alma, à angústia pelos pecados acumulados, à tristeza pelas orações formais protocolares, quando elas existem. Parece que essa parte do Salmo está confrontando aqueles que entregam-se ao Senhor, mas entregam-se um pouco. Às vezes, bastante, mas nunca tudo. Vou usar uma ilustração. O menino tinha 20 bolinhas de gude. Na minha região, lá no sul, a gente chama bulica. E eu fui um exímio jogador de bulica. Acumulei vidros e vidros de bulicas. Ele tinha 20. E ele estava muito feliz com as suas 20 bulicas. Ou bolinha de gude. Mas tinha uma entre todas era a sua preferida. Eu também tinha. No meu caso, era a olho de gato. Bulica são lindas. Bulicas são maravilhosas, mas a de olho de gato, essa é insuperável. Eu me lembro da minha. E o rapaz estava lá. O menino estava lá com as suas 20 bulicas. De repente, a sua irmãzinha chegou com uma caixa de bis. E ele começou a sentir muita vontade de comer chocolates. E então ele foi até a irmã e falou: dá um chocolate para mim? Ela falou: de jeito nenhum. Nem passe perto da minha caixinha de chocolates. Fique com as suas bulicas e eu com a minha caixinha de chocolate. E o menino pensou e falou: e se eu lhe der todas as minhas bulicas por todo o seu chocolate, você faz a troca? Ela falou: aí eu faço. Aí dá negócio. Ele pegou todas as suas bulicas, menos a olho de gato. E deu 19 para ela. E ela pegou as 19 bulicas e foi para o seu quarto. E ele pegou a caixinha de chocolates e começou a comer. No meio do caminho, ele entrou em crise porque uma dúvida tomou o seu coração. E ele foi até a porta do quarto e perguntou: tem certeza que você me deu todo o teu chocolate? Por que ele fez essa pergunta, irmãos? Porque ele não tinha dado todas as bulicas. Veja, o formalismo religioso, a demonstração pública, os anos que nós somos cristãos, podem esconder a olho de gato. Podem esconder aquela bulica guardada. Podem esconder o seu pecado de estimação. Podem esconder aquilo pelo qual ele não se arrepende. Podem esconder no conjunto uma aparente entrega, porque a menina achou que ele tinha dado todas as bolinhas de gude.
Mas lá estava ele com a olho de gato, e a olho de gato guardada, escondida pelo seu pecado, colocou em xeque o que a irmãzinha tinha dado a ele. Aqueles que têm dificuldades naquilo que os versículos 14 e 15 vão dizer, geralmente duvidarão de Deus. Geralmente ficarão com o pé atrás acerca de se Deus é verdadeiramente fiel, se Deus é verdadeiramente misericordioso, se Deus é verdadeiramente poderoso, se Deus é verdadeiramente o que instituiu um pacto, uma aliança, se Deus é verdadeiramente pleno, se Deus verdadeiramente cumprirá suas promessas. Por quê? Eles não conseguem ver esse Deus na sua plenitude, porque eles estão com a sua olho de gato guardada. Eles não se entregaram, eles não se entregam, via de regra eles não se entregarão. É exatamente para estes que não se consagram apesar do tempo, isso pode ser pouco tempo ou muito tempo, na verdade o tempo aqui não é o ponto principal, é justamente a esses que o versículo 14 diz: oferece a Deus sacrifícios de ações de graças e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. Nós temos vários textos aqui, eu poderia buscar no Antigo Testamento 5 ou 6 textos para consolidar biblicamente, na linha de raciocínio, a Bíblia explica a Bíblia. Mas eu vou lhes dizer apenas de uma forma. Quando o homem oferece ao Senhor, não a sua hora de culto, não o seu dízimo como um justificador para os pecados, não os seus anos de membro de uma igreja para que isso seja uma aparência de santidade, uma aparência de uma posição tomada no mundo. Mas quando o homem consagra, oferece a sua vida ao Senhor, é nesse momento que ele faz jus ao pacto. É nesse momento que ele reage positivamente como uma ação do Espírito de Deus que o convenceu. Quando o homem vem ao culto para dizer: Senhor, eu estou aqui para Ti, eu estou aqui porque importa o Senhor, eu estou aqui porque eu quero adorar ao Senhor, eu estou aqui porque a minha vida é de tantas tarefas, os meus compromissos são tantos, mas eu estou aqui neste momento para celebrar o Teu nome, eu estou aqui nesse momento para agradecer pelo Senhor ser quem o Senhor é, pela Sua paternidade, pela minha filiação, pelo sacrifício do meu Redentor. Eu estou aqui para dizer: Senhor, a fé ainda está em mim, aquilo que o Senhor colocou em mim ainda está aqui. Quando o homem vem numa disposição dessas, então ele está fazendo jus àquilo que Deus estabeleceu com Abraão, com Moisés, com Noé, com Davi, e celebrou finalmente na pessoa do Senhor Jesus Cristo, na plenitude dos tempos. Eu estou trazendo à tona essa mensagem, meus irmãos, para reforçar que os votos que nós fazemos com o Altíssimo são o privilégio que temos, os votos que nós cumprimos, porque a Escritura insiste: se você fizer um compromisso, vá até o fim, porque se não cumprir este compromisso, será achado como culpado. Quando nós fazemos isso, humildemente, estamos na nossa geração dizendo: Deus, eu sou o Teu. Eu estou vivendo este tempo, mas eu sou o Teu. Eu estou aqui vivendo com as condições que eu tenho, mas eu sou o Teu. São estes que nas horas mais difíceis da sua vida, nas horas em que eles estão nas esquinas da vida, eles não ficam escolhendo o caminho da esquerda ou o caminho da direita.
são estes que nas encruzilhadas da vida levantam os seus olhos para o céu, sabem que existe um Deus, sabem, creem nele, amam-no. Os tempos sem oração são tempos de sequidão à sua alma. Os tempos de Bíblia fechada são tempos de fome no seu interior. As suas decisões não são tomadas nas perspectivas humanistas, sociológicas. As suas decisões são tomadas na perspectiva de o que o Senhor quer. Como o Senhor manifestará a sua vontade nos atos da história, não como o Senhor me dirá, não como eu sentirei, não como eu vou ter paz, não. Mas o que está escrito na palavra que eu leio sempre, o que está escrito nas Escrituras, o que eu me lembro daquilo que eu li, você quer saber como é que Deus lhe dirige? Para que a sua vida seja um ato cultico, é você sempre perguntar: Senhor, me mostra o que eu li nas tuas Escrituras. Me mostra nas tuas Escrituras o que eu tenho que fazer. Invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei e tu me glorificarás. Deixa eu pontuar ainda para reforçar a questão da meia entrega. A questão da meia entrega implica numa desconfiança de Deus e nas horas de angústia, uma dificuldade de invocar o Senhor. Porque a ideia do invocar aqui na angústia é quando você está na lona, é quando você está no chão, é quando você está sem forças para se levantar. E naquele momento, talvez você não tenha palavras bonitas para falar: ó majestoso, excelente, digníssimo e excelso Deus de Israel. Você só clama. Você talvez balbucie alguma coisa que mal saia da sua boca, porque o seu coração diante de Deus está num estado que ou o Senhor intervém com o poder dele, ou talvez você nem tenha força para viver mais um minuto. Invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei. Meus irmãos, a meia entrega ao Senhor geralmente implicará numa oração superficial, protocolar, formalista, e no final, vou lhe dizer, com todo o cuidado e temor, mas talvez nem haja livramento, porque o processo está todo equivocado. O formalismo tomou conta, o verniz tomou a qualidade de essência, e então a aparência. Para Deus, Deus diz no Salmo: é isso que eu quero. Você tem certeza que você vai continuar fazendo isso? Você tem certeza que você vai continuar praticando isso? Você acha, porventura, que eu me alimento, como diz o texto, de sangue de bois? Você acha mesmo? Então nós temos a segunda parte do Salmo 50, que é uma instrução seríssima, meus irmãos, viu? Seríssima. E um convite a um abandono de um formalismo, um abandono de uma prática costumeira, um abandono. E um chamar assim a uma realidade, à essência da vida, um chamar, um convidar à reflexão. Olha, é um convite a nos apresentarmos diante de Deus para cultuá-lo, não cheios de pedidos, porque estamos trazendo ao Senhor aquilo que, já que estamos aqui, nesse culto, já que viemos, o Senhor há de nos atender, mas trazendo ao Senhor os votos de graça. Trazendo ao Senhor, demonstrando ao Senhor a gratidão, demonstrando ao Senhor e celebrando ao Senhor, pelo Senhor ser quem Ele é. Vem a terceira parte. E a terceira parte é um convite ou uma reflexão dura, até estranha em alguma medida, porque
parece que esse texto ele está sendo dirigido ao povo do Senhor. Mas dos versículos 16 em diante, até o versículo 21, há uma acusação de violação dos preceitos do Senhor que estão lá nos 10 mandamentos. Então o Senhor fala de um nível de impiedade, não de pessoas que estão fora dos arraiais, de pessoas que estão dentro, como eles são. Veja o que diz os versículos 16 para frente. Mas ao ímpio, diz Deus, de que te serve repetires os meus preceitos e teres nos meus lábios a minha aliança, uma vez que aborreces a disciplina e rejeitas as minhas palavras? Se vês um ladrão, tu te comprases nele, e aos adúlteros te associas. Soltas a tua boca para o mal, e a tua língua trama enganos. Sentas-te para falar contra o teu irmão, e difamas o filho de tua mãe. Tens feito estas coisas, e eu me calei. Pensavas que eu era teu igual, mas eu te arguirei e porei tudo à tua vista. Então, se a primeira parte do Salmo fala aos formalistas, para que eles não se consagrem pela metade, não se apresentem pela metade, para que eles vivam verdadeiramente a experiência de se deixar quebrar, de se deixar trabalhar, de viver a coragem de um renovo, de um novo começo, de uma autonegação de práticas superficiais. Se essa primeira parte do Salmo fala disso e convida a uma essência de verdade que não acontece no culto público, se primeiro não acontecer na nossa vida, na nossa casa. A segunda parte fala de um nível de falta de santidade mesmo. Fala de uma outra coisa muito séria. Fala de hipocrisia. E é por isso que eu usei este salmo como uma aplicação da aula pela manhã. Esta parte do salmo é um grande desafio a uma vida de santidade. Aqueles que teatralizam a fé, aqueles que aparentam uma fé certinha, é-lhes pedido santidade. A primeira parte chama a consagração, chama a entrega, e a segunda parte chama a separação. Mas olha como Deus trabalha isso, e como isso pode não estar tão longe de nós. Os versículos 16 para frente dizem que aqueles que são afáveis à impiedade, em algum momento eles repetem os preceitos do Senhor. São os 10 mandamentos? Estão aqui. Não adorarás a outro Deus. Estão aqui. São as bem-aventuranças que importam? Eu sei quais são. É a prática de entregar o dízimo, a oferta? É a prática, é isso que essa igreja quer? Eu faço. Mas o versículo 17 diz que os ímpios não gostam de ordem. Eles não gostam de limites. Eles não aceitam uma lei sobre eles. Então, eles estão no grupo, mas em algum momento eles começam a dizer que a disciplina e que as palavras do Senhor não lhe agradam. E para esse nível de impiedade, a quebra dos mandamentos, aqui está citando o 7º, 8º e o 9º mandamento, dos 10 mandamentos, não é nenhum problema. Não tem problema quebrar os mandamentos. Ele sabe quais são os mandamentos, mas também ele não tem problema em se associar ao ladrão, ele não tem problema em condescender com o adúltero, ele não tem problema em difamar, ele não tem problema em levantar falso testemunho. Deus diz: até agora eu me calei. Mas este Deus que
O versículo 1 do Salmo 50 diz: fala o poderoso Senhor Deus e chama a terra, desde o levante até o poente, desde Sião, excelência de formosura, resplandece Deus. Vem o nosso Deus e não guarda silêncio, perante ele arde fogo devorador, e ao seu redor esbraveja grande tormenta. Diz: vou trazer a público, vou tirar tua máscara. Vou trazê-lo à luz. Meus irmãos, uma pequena reflexão sobre isso. Imagine a hipótese de que nós, como uma igreja presbiteriana, uma igreja reformada, uma igreja histórica, uma igreja com um legado, uma igreja firmada em doutrinas, em ensinamentos, que nos trouxeram até aqui, e não é mérito nosso, é mérito da graça de Deus, que sustentou tudo isso ao longo de 500 anos, espalhando as verdades bíblicas por este mundo afora. E agora já não falo só de presbiterianismo, falo de outras instituições com a mesma dimensão, a mesma envergadura, com a mesma solidez. Imagine você, que tudo isso Deus tivesse feito ao longo destes anos, e quando chegasse agora, na nossa geração, nós fôssemos as pessoas que chegassem ao culto, mas os jovens, eles vêm à igreja, eles vão aos acampamentos, eles ouvem a palavra de Deus, mas o seu compromisso mesmo é a sua carreira, é a sua realização, é a sua vitória, é o seu vencer, porque ele crê que, inclusive, por ser um cristão, ele vai vencer, Deus vai lhe dar a vitória. E ele vem à igreja, ele ouve as pregações, e até pode gostar das pregações, mas o seu foco está no próximo MBA, está no próximo treinamento, está na próxima, lá na sua empresa, promoção. Você acha que Deus tem compromisso de levar um jovem ao sucesso na sua vida, ele mantendo estes pensamentos? Eu digo que não. Eu digo que esse é o grande risco de uma geração. A geração que brota, essa geração de jovens, essa geração, ela não pode fazer da sua carreira de 20 anos, 30 anos, o centro da sua vida. Ela não pode fazer isso. Sabe por que ela não pode? Para o bem próprio dela. Porque é bem possível que mais cedo ou mais tarde, ou mais cedo do que tarde, tudo isso se ruirá pelo fato de Deus trazer à tona os pensamentos. Ah, meus irmãos, se eu pudesse falar uma palavra com carinho, eu diria aos nossos jovens: entreguem suas vidas ao Senhor, confiem seus dias ao Senhor, pelo amor de Deus, trabalhem com dignidade, com sobriedade, mas vocês não foram feitos para este Deus chamado trabalho nos dias atuais. Vocês foram feitos para serem adoradores. Vocês estão vivendo a intensidade da sua jovem vida, não para desenvolver um formalismo estético, mas para viverem em consagração. Consagrem suas vidas ao Senhor. E se preciso for, perderem seus empregos, suas carreiras, por conta desta fé, não temam. Vocês estarão mais ancorados em Deus, numa prática destas, do que se abandonarem a este Deus e se especializarem em qualquer coisa que seja distante de Deus. Se eu pudesse falar alguma coisa, não aqueles que têm uma prática formal, mas aqueles que aparentam pela demonstração e que com isso, com essa aparência, com uma demonstração de vida piedosa, abandonaram o caminho da santidade, abandonaram o esforço pessoal de, diante da sensualidade, fechar seus olhos,
abandonaram o temor ao Senhor, abandonaram as suas palavras, abandonaram as suas instruções. Se eu pudesse falar alguma coisa, eu diria: voltem correndo imediatamente, desesperadamente, para as páginas da Bíblia Sagrada. Voltem imediatamente para a presença do Deus que, conforme está escrito aqui, é poderoso, é Deus de pacto, é Deus pleno. Voltem, para que não precisem temer seus atos. Voltem, porque a palavra de Deus diz que Ele porá tudo à vista. Meus irmãos, imagine Deus trazer à tona, no meio da congregação, no meio da igreja, as nossas práticas de pensamentos. Imagine Deus trazer à tona, porque Ele pode. Haja visto o que fez com Nabucodonosor. Fez Nabucodonosor servir como um servo do campo, um animal de campo, um rei. A um rei ele fez isso. Você acha que ele não tem poder? Você acha que ele não tem poder para nos desnudar? Que proteção é essa que nós temos que Deus não põe à vista? Meus irmãos, o Salmo 50 é um convite a um culto verdadeiro. O Salmo 50 é um convite a uma negação de um formalismo que não chega ao ato de culto. O Salmo 50 é uma negação a uma teatralização que não chega ao estado da santidade. O Salmo 50 tem observações muito fortes para aqueles que ainda não viveram a vida cristã como Deus disse que deveria ser. Veja os versículos 22 e 23. O versículo 22, se você olhar para este versículo, é uma ameaça o versículo 22. Sabe, ler o Salmo 50, expor o Salmo 50, pensar no Salmo 50, nos coloca numa situação de indesculpabilidade. Não dá para dizer não sei, não dá para dizer acho que comigo não, não dá para dizer isso mais. Olha o que diz o versículo 22, considerai, pois, nisto, vós que vos esqueceis de Deus, para que não vos despedace, sem haver quem vos livre. Mas deixa eu retomar a linha de raciocínio daquele que não se consagra totalmente, daquele que guarda a bulica a olho de gato, daquele que não se entrega verdadeiramente ao Senhor, daquele que não vive para a glória do Senhor, daquele que não faz de cada novo dia um novo culto, um novo altar de consagração. Enquanto falava, eu lembrei de uma situação lá de Porto Alegre, contada por um grande amigo meu, o presbítero Francisco Saavedra. Ele visitou uma senhora muito doente, muito debilitada, muito mesmo, à beira da morte. E então, ele, sempre muito comovido, um homem de um coração grande, orava por ela ali no leito, imaginando, ela vai morrer, ela está morrendo, e orava ao Senhor, pedindo que o Senhor olhasse por ela, a recuperasse, fizesse um milagre, a levantasse do seu leito, e orava com entusiasmo como lhe é peculiar. E ao final da oração, esta senhora agradeceu a gentileza do presbítero vir orar ali no leito, mas fez uma declaração que marcou a vida do Chico. Não só a dele, marcou a minha, quando ele me contou. E a frase dessa senhora foi a seguinte: presbítero, o que o senhor está vendo é uma mulher convalescente, deitada nesta cama, à beira da morte, não é? Ele falou, é. Ela disse, mas não é. O que existe aqui de verdade, o que acontece aqui de verdade, é que todos os dias eu estou em cima deste altar. Esta cama é o meu altar. Essa cama é o local da minha consagração diária.
essa cama é o local da minha santidade. Esta cama que você vê como algo que pode até ser atribuído ao mal, esta cama e eu em cima desta cama, sem poder sair daqui, é o meu local de culto. Essa cama é o meu altar. Meus irmãos, não tem como não fazer essa conexão com os dias atuais. Meus irmãos, estes são dias de meias entregas, estes são dias de metade de consagração, estes são dias de verniz que nos defende, estes são dias de aparência de santidade, estes são dias, meus irmãos, de falta de culto. Estes são dias que o Senhor diz, o poderoso, o Deus do pacto, o Deus pleno, vem, vamos conversar. Vem, no culto eu vou te julgar. É isso que Deus está falando. Venha ao culto para que na sua adoração eu te veja mesmo. Adore, mas não adore pelo que eu posso fazer. Adore pelo que eu fiz, pelo que eu sou. E no culto ao Senhor não cabe formalismo, não cabe mais. Muitas igrejas podem desenvolver isso e que desenvolvam. Mas creio eu, com toda humildade digo isso, Santo Amaro há de ter passado desse estágio. Essa igreja não pode fazer isso como uma prática, um rito. Essa igreja não pode fazer isso. Isso é indigno para com este Deus. O costume e o hábito não são a roda motriz que nos movimentam da nossa casa a este lugar. O que nos movimenta da nossa casa a este lugar também não são nossas amizades, não são nossos interesses. O que nos movimenta a este lugar, ou é este Deus que nos convoca a este lugar, ou fiquemos nas nossas casas. Se nós não estamos aqui, porque o Senhor diz, venham e apresentem-se diante de mim, celebrem o nome do poder, celebrem o nome do pacto, celebrem o nome da plenitude. Sabe, se não for por isso, eu temo, sinceramente, que estejamos apresentando algo que achamos que seja culto, mas sempre será escondendo a olho de gato, sempre será escondendo alguma coisa, porque não confiamos plenamente nele. Sabe o quê? Nas horas mais difíceis, também não clamaremos a Ele. Porque talvez aqueles que não se consagram inteiramente, também não confiam nele inteiramente. E então não haverá livramento. E então continuará a prática, tanto da formalidade dos primeiros versículos, quanto da hipocrisia dos outros. Mas olha o que Deus diz no 22. No 22 ele diz, eu sei quem esqueceu de mim. Mesmo estando aqui, eu sei. E vem o 23, novamente, para nos levar à reflexão de uma instrução da graça de Deus. O que me oferece sacrifícios ou sacrifício de ações de graças, esse me glorificará. E ao que prepara o seu caminho, dar-lhe-ei que veja a salvação de Deus. Ah, meus irmãos, Cristo entra aqui. Não há salvação sem Cristo. Nós adoramos a Deus porque Cristo nos salvou e nos chama a uma vida de gratidão. Nós adoramos a Deus. E eu de novo faço o link com a aula da manhã. Não porque está nos faltando alguma coisa. Meus irmãos, ainda que seja estranho o que eu vou lhes dizer, mas aos cristãos não lhes falta coisa alguma. Ah, pastor, mais falta. Eu tenho muitas coisas que eu ainda preciso, que eu necessito, mas à luz da palavra de Deus, não. À luz da palavra de Deus, tudo o que veio é graça, e tudo o que virá, se vier, virá por sua graça, não por um compromisso que ele tem, não por uma conta que ele tem de pagar. Aos cristãos,
todos eles já foram enriquecidos com tudo aquilo que Deus quer que eles tenham. Mas pastor, eu não tenho tudo o que eu quero. Me permita lhe dizer, com uma sinceridade que dói, talvez nunca terá. E se não tiver? E se permanecer 5, 10, 15 anos na expectativa de alguma coisa que quer, e Deus não der, ao final terá perdido um excelente tempo para viver como um adorador, como quem tem tudo aquilo que Deus quis que tivesse. Eu sei que essa pregação não faz sentido nos meios atuais, mas ela faz sentido àqueles que compreendem a teologia reformada e que compreendem a provisão de Deus. Aqueles que sabem que o Senhor Deus é o seu provedor, que o Senhor Deus lhes proveu salvação, que o Senhor Deus caminhou na sua direção com graça, que o Senhor Deus fez para eles, deu a eles um caminho para andar. Esses, diz a palavra, esses são os que glorificarão ao Senhor. Ainda que tenham momentos de angústia, mas eles viveram uma vida não de formalismo, eles vivem uma vida de consagração. Então eles confiam no Senhor na hora da angústia, e então as suas orações são verdadeiras, como é a essência da sua vida. E a estes a palavra de Deus diz que o Senhor os livrará. O Senhor os livrará e se sentirá glorificado. O Senhor os livrará e novamente dirá: você está em aliança, nós estamos em aliança. Você está mantendo, você está vivendo em Cristo, por conta da sua salvação, a aliança. Irmãos, eu quero finalizar a meditação do Salmo 50, de Asaf, lhe convidando a pensar em 4 coisas. Se o Senhor lhe chama, lhe convida e diz: venha e adore, venha e ande comigo, como você reage? Como você tem reagido? Se o Senhor lhe diz: cultue aqui, cultue na sua casa. Se o Senhor lhe diz: você não é um crente santo na igreja e um cidadão profano na sua casa, você é a mesma pessoa, faça isso, cultue-me e adore-me. Como a gente tem respondido a isso? Quando o Senhor diz: abandone qualquer aparência de formalidade comigo, abandone qualquer forma externa, como que sendo um protocolo de relações internucleares, intermundiais, intergalaxiais. Abandone qualquer ideia que aparente alguma coisa, porque eu quero o seu coração, quero sua vida, quero ver o que você é verdadeiramente. Como a gente reage? Se o Senhor diz: eu não quero teatro, eu quero a separação. Você está no mundo, vivendo com as práticas do mundo. Você tem um linguajar do mundo. Você tem a indignidade do mundo. Você tem a pecaminosidade do mundo. Você tem a sensualidade do mundo. Você tem os prazeres do mundo. Você tem os ideais do mundo. Você ensina seus filhos para o mundo. Você vive como se a sua pátria celestial fosse agora, fosse aqui. Eu quero que você se separe disso. Eu quero que você saia disso. Como a gente reage? Quando Deus diz: ei, eu posso trazer à tona o que você esconde, a gente crê? Ou a gente está entre aqueles que guardaram a olho de gato, que não entregaram tudo, e por isso também não creem que o Senhor pode fazer isso? E quando o Senhor diz: porque aqueles que fizerem isso, que viverem isso, que forem achados separados, que forem achados verdadeiros, a esses
esses que me glorificam, esses eu andarei com eles, eu estarei no meio deles, eu os abençoarei, os farei frutificar, eu os farei andar nos lugares mais difíceis, mas mesmo que a sombra da morte esteja rondando, eles sabem que eu estarei com eles. Quando vêm essas promessas, nós cremos. Porque tudo isso tem a ver com o culto verdadeiro. Quem oferece meio culto, provavelmente vai receber meia promessa. Ou a ideia, quem oferece um pouco, quem se reserva na presença do Senhor, provavelmente também não acreditará que o Senhor não sonegará de si a sua graça e a sua bênção. Motivo pelo qual muitos têm muitas dúvidas acerca de Deus. Muitas dúvidas. Muitas dúvidas acerca da sua provisão, muitas dúvidas acerca da sua soberana vontade, muitas dúvidas acerca da sua essência, da sua palavra, se ela verdadeiramente é, se o que está escrito aqui é verdade mesmo, ou se foram homens que escreveram, não é? Sabe onde está a fonte disso tudo? Na primeira parte do Salmo. Eu quero lhes trazer a reflexão acerca da importância de uma entrega ao Senhor. Da importância de uma vida de consagração ao Senhor. Quero lhes trazer à memória, a todos nós, a começar em mim, que as formalidades não são culto. Quero lhes trazer à memória, a começar em mim, que a aparência de uma vida cristã ainda não é vida cristã, mas que a vida cristã começa na salvação. Última palavra do Salmo. E que a partir dessa salvação nós somos convidados a viver nunca escondendo a olho de gato. Para o Senhor, nunca. Nós somos convidados a viver para o nosso próximo, nunca com verniz. Nós somos convidados a repensar constantemente nossas práticas, tanto com Deus quanto com o nosso próximo. E então demonstraremos culto. Essência de culto. Não pense que isso seja fácil. É um grande desafio. Eu tenho paz em falar isso, porque falo a uma igreja cristã. Tenho tranquilidade ao falar isso, porque falo a uma igreja que tem uma história de 50 anos aqui, mas de 500 no mundo. O que nos coloca na mesma perspectiva dos nossos ancestrais. O que nos leva à necessidade de olharmos de vez em quando para o nosso dedo. Estou falando aqui aos que já têm compromisso conjugal. A olhar o que essa aliança significa. Isso aqui é uma mensagem ao mundo ou isso aqui é uma mensagem a mim? Ou isso aqui é uma mensagem ao mundo e uma mensagem a mim? Que Deus nos dê a graça para sermos achados em essência diante do Senhor. Em nome de Jesus. Nós vamos orar, vamos ouvir uma canção agora, logo a seguir. Peço aos irmãos que possam adiantar. Essa canção, como uma resposta a essa mensagem, vai lhes pedir o coração. Essa canção, como uma resposta a essa mensagem, vai lhes pedir a verdade da vida. Essa canção vai lhes dizer, de alguma maneira, que importa mesmo o que a gente é aqui dentro. Essa canção vai lhe ajudar a dizer ao Senhor, você que quer prestar um culto verdadeiro ao Senhor, essa canção vai lhe ajudar a dizer ao Senhor, olha onde o Senhor precisa olhar. Poderoso Deus, eu quero interceder aqui por nossas vidas que querem estar no nosso coração de alguma forma, te servir em espírito e em verdade, mas quero interceder por talvez, caso haja uma pessoa só entre nós nessa noite, que a sua prática, ela não é em essência, ela é uma prática de rito, ela é um costume, e é uma prática que o costume fez o hábito, e então o hábito trouxe a este lugar. Se talvez houver
Uma pessoa. Nesta situação, nesta noite, a nossa oração é que o Senhor, pela Tua graça, quebrante este coração, retire-o desse aspecto da formalidade, da religiosidade. Se houver uma pessoa nesse estado, que a Tua graça assista de tal maneira que o seu modo de viver já não seja mais por costume, mas seja sustentado na consagração, na entrega total, numa vida que importa estar diante do Santo dos Santos. Senhor, caso haja alguém entre nós que se considere como de religião aparente, vivendo uma demonstração de religião, mas a sua vida não é uma marca de santidade. Sua vida não é uma vida de separação. A sua forma de pensar, a sua forma de viver, a sua forma de se conduzir, não o identificam como um separado, selado, marcado. Se talvez houver uma pessoa nessa noite, nessa condição, que a Tua graça venha e lhe assista e mude a sua vida. Renove o seu entendimento. Faz com que esta vida diante do Senhor seja uma vida de culto e que seja encontrado ali, nessa vida, um adorador que adore em espírito primeiro, na verdade e na dignidade. Se há alguém entre nós que não liga, há muito tempo não liga para as palavras de juízo do Senhor, há muito tempo não se importa com o chamado sério a uma vida na presença do Senhor. Se talvez houver uma pessoa nessa noite, nessa situação, que a Tua graça não a deixe sair dessas portas antes que ela possa dizer ao Senhor: eu quero rever a minha vida com o Senhor, eu quero acertar essas contas com o Senhor, e eu quero que Cristo seja o meu resgatador. Eu quero que o Senhor Jesus Cristo seja aquele que cumpra aquilo que talvez eu não tenha conseguido cumprir neste pacto. Mas eu quero refazer, quero reacertar a minha vida com o Senhor. A minha oração é: o Senhor pode fazer isso nessa noite? Eu creio que o Senhor pode. E lhe peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém.